Oi, amiguinho, tudo bem, cara? Seguinte, tá vendo essa capa aqui, ó? Essa capa apresenta um novo curso direcionado àqueles que têm dúvida demais da conta. O camarada que já fez uma, duas, três, 10 aulas e ainda não entendeu e fica com vergonha de perguntar o que é, sacou? Então isso aqui é pra galera que, poxa, é nós na fita com muita tranquilidade, arrumar um cantinho aí pra estudar, beleza? Eu vou rever tudo. Aqui é muito lento. Então, se você já saca sujeito, se você já saca essa matéria, pula esse vídeo. Esse vídeo não é para você. Agora, se você chegou aqui, descobriu essa interrogação, esse vídeo é para quem tem muita dúvida e ainda não aprendeu a bagaça. Pode crer? Olha só, um vídeo lento, vou passar aqui para o Word. Olha que loucura. Vou apagar esse troço aqui. O que é sujeito? Para eu descobrir a utilidade de sujeito, eu tenho que saber a utilidade de uma oração. O que é uma oração? Oração é aquele lance onde há um verbo. A oração pode ser formada por um, dois ou mais verbos. Quando a oração é formada por um verbo, é chamada de período simples. Quando eu tenho dois ou mais verbos, eu tenho o período composto. Então, saca aquele lance da análise sintática, onde está assim: identifique o sujeito das orações abaixo. E aí você garra nisso aqui porque você não sabe identificar o sujeito, ou você garra aqui porque você teve dúvida, ou você garra aqui porque você não acompanhou a primeira aula e aí virou, né, foi juntando tudo, a primeira com a segunda, a terceira, a quarta, e você se perdeu e deu desespero. Pronto, é isso aqui que nós vamos fazer. Repito, se você já sabe essa matéria, racha fora do vídeo. Esse vídeo é muito chato para quem já saca a matéria. Pode crer? Então, o que é sujeito aqui em cima? O sujeito é quem pratica a ação do verbo no período. Olha só, eu tenho uma oração com um verbo. Quando eu tenho uma oração com um verbo, é chamado de período simples. É esse que nós vamos trabalhar aqui. Período simples, com muita tranquilidade. Dois ou mais verbos, período composto. Agora não é hora disso. Isso aqui é lá para frente. Eu vou fazer várias séries disso aqui, ó. Tá? Tudo com essa interrogação no meio. Viu essa interrogação? Você já sabe que o lance é lento. Voltando aqui. O sujeito é o camarada que pratica a ação do verbo no período. O que é sujeito? Vamos chamar esse sujeito de indivíduo? Geralmente é um indivíduo, mas pode ser uma coisa também que pratica a ação. Vamos olhar aqui. A menina chegou feliz. No caso, eu sei que o sujeito é menina. Você sabe achar o sujeito menina? Vamos combinar uma coisa. Para você achar o sujeito, você tem alguns passos para seguir. Seguiu esses passos, inevitavelmente você vai achar o sujeito. Vamos fazer um desenho então. Eu tenho esse bloco aqui que representa um período. Faz de conta que isso aqui é um período. Eu tenho um pedaço que é o sujeito. Eu tenho um pedaço que é o verbo. E eu tenho um pedaço que fala alguma coisa. Em outras palavras, fazendo um novo desenho, vou pegar essa bolinha. Eu tenho um pedaço que é sujeito e tem essa bolinha toda, incluindo o verbo, que é um predicado. Aqui eu vou ter tipo o complemento do verbo. E aqui eu tenho o sujeito. Essa é a ordem normal. Pode mudar? Pode. Mas, para nós que estamos começando agora, o ideal é olhar assim, ó. O pedaço sujeito, quando é retirado, vou botar ele para cá. Pronto. Esse lance aqui, contendo o verbo, é chamado de predicado. O predicado, necessariamente, possui o verbo. Essa é uma regra. Então, vou botar aqui embaixo o lance do predicado. Olha só, predicado.
Para começarmos esse novo lance, né, essa nova explicação, essa nova abordagem, eu preciso só disso aqui. De um lado o sujeito e de outro lado o predicado. O predicado, ele possui o verbo necessariamente, obrigatoriamente. O verbo pode ter complemento ou não. Quais são esses complementos? Não sei, vamos deixar isso para frente. Primeira aula, só isso daqui. Então vamos botar aqui um quadradinho, pegando tudo. Esse aqui é o predicado, esse aqui é o meu amigo sujeito. O que o sujeito vai fazer? Ele vai fazer isso aqui com o verbo, olha. A princípio, ele vai mandar o verbo fazer alguma coisa. O verbo não indica ação? O verbo, ele não faz alguma coisa? Então, vou botar aqui verbo, ação. O sujeito, ele simplesmente vai falar para o verbo faça isso, e de repente esse verbo vai receber um complemento. Vamos voltar lá para aquela tela anterior. Então, o que é sujeito? É indivíduo ou coisa que faz alguma coisa através do verbo. Faz alguma coisa através do verbo. Um exemplo. A menina chegou feliz. A menina está executando a ação de chegar. Eu sei, Carlos, eu sei que a menina é sujeito. Mas como encontrar o sujeito numa oração? Simples. Você não pode, atenção, você não pode fazer outras perguntas senão essas que eu vou colocar aqui. Olha a formulazinha. Para se achar o sujeito, você pergunta assim: quem é que mais verbo? Que é que mais verbo? Tem outra maneira? Não. Ah, mas eu ouvi falar que faz assim. Não. Ah, mas eu olhei na apostila tal. Não. Por quê? Se você começar achando o sujeito, né, achando um termo como sujeito e achar errado, certamente toda a sua análise sintática vai dar errada. Então é muito importante começarmos certo. As duas perguntas são: quem é que mais verbo? Que é que mais verbo? Isso aqui é uma regra. Memorizou isso aqui, entendeu isso aqui, o resto fica fácil. Eu vou colocar esses exercícios aqui e depois eu vou disponibilizá-lo no site. Lembra-se de que eu perdi tudo que tinha no site a respeito de período simples? Pronto, agora eu vou voltar com o material perdido. Olha só o que eu vou fazer. A menina chegou feliz. Vamos botar aqui então, para encontrar o sujeito. Para encontrar o sujeito de uma oração. Primeiro, eu vou marcar o verbo. Simples. Você vai procurar o verbo e vai marcar. Deixa eu fazer aqui, deixa eu tirar esse amarelo aqui, porque eu já resolvi. Então, eu vou começar do zero, sem cores, pronto. Vou marcar o verbo. Qual é o verbo dessa oração? Para começar, oração, onde há um verbo. Mas eu posso ter mais de um verbo. Vou colocar aqui 2 ou mais verbos. A gente vai apertando aos poucos. Se eu tenho 2 ou mais verbos, eu tenho que olhar se é um período simples, com um verbo. Eu tenho que olhar se é um período composto, 2 ou mais verbos. Pronto. Aqui tem um exercício, né? Vamos deixar assim. Primeira coisa, marcar o verbo. Cheguei com muita tranquilidade. Vou colocar negrito sublinhado. Marquei o verbo. Agora, eu vou fazer, colocar no segundo aqui, vou fazer uma das duas perguntas. Por que eu não posso fazer as duas perguntas? Vamos lá em cima. Quando você pergunta quem é que, é para achar uma pessoa. Olha só. Quem é que pulou? Quem é que chegou? Quem é que... Então, esse quem, observe, é para pessoa.
Será que você consegue acompanhar assim? Eu acho que está claro. Quando você usa o que, não é para pessoa. Não é para pessoa. Vamos apertar mais um pouco? Quando eu falo pessoa, eu falo pessoal. Quando eu falo que não é para pessoa, eu falo que é impessoal. Olha que fantástico. Eu gosto dessa matéria. Eu acho essa matéria um quebra-cabeças. Você começou a achar uma peça, você automaticamente acha todas as outras peças. Então, quem é que mais verbo? Você está encontrando uma pessoa. Quem é que mais verbo? Você não está encontrando uma pessoa, é impessoal. Você vai encontrar coisas, você vai encontrar animais, você vai encontrar objetos. Sacou? Então, aqui. Primeiro, marcar o verbo. Segundo, fazer uma das duas perguntas. E qual delas eu vou usar nessa situação? Menina? Menina é pessoa. Então, eu vou fazer a seguinte pergunta, usando essa fórmula aqui, ó. Tá? Eu vou colocar assim, quem é que chegou? Pronto. Eu vou retirar a resposta. Observe que junto à resposta vem alguns fragmentos. E esses fragmentos não podem ficar para trás. Resposta, a menina. Tá aí. Observe que o A veio junto da menina. Posso deixar o A para trás? Não, coitadinho. Ele está caracterizando essa menina e ele está substantivando a menina. Ah, eu não sei o que é substantivar. Deixa para a próxima, então. Vamos guardar só o seguinte. Esse A está grudadinho a menina. Esse A faz parte do sujeito. Olha só, a menina. Quem é que chegou feliz? A menina. Agora eu vou colocar aqui, ó, sujeito, a menina. O que sobrou é o predicado. Opa! Então, eu vou chegar aqui, ó, no terceiro, e vou colocar aqui. O que sobrar será o predicado. Pronto, marquei. Vamos voltar lá para o desenho? Olha só, vou apagar tudo aqui agora, com muita calma, e aquele lance todo. Vou fazer o mesmo desenho. Esse aqui é o lance completo. Esse lance completo, como é chamado, hein? Oração. Eu vou pegar essa oração, vou botar ela aqui na beiradinha. Aqui, ó, é a oração. A oração é formada por um sujeito e por um predicado. Vou voltar aqui, vou fragmentar isso aqui, ó. Eu tenho um sujeito que geralmente vem aqui e um predicado que geralmente vem aqui. Concorda comigo? Olha só os dois pedaços. Quando eu retiro o sujeito, necessariamente, obrigatoriamente, e aí vai, você só pode ter o predicado. Então, como achar o predicado e o sujeito na oração? Simples. Retire o sujeito. O que sobrar é predicado. Muito cuidado para tirar todos os lancezinhos que estão ao lado da palavra principal do sujeito. Aqui, ó. A menina chegou feliz. Quem é que chegou? Eu usei o quem é que, porque trata-se de uma pessoa. Olha a formulazinha aqui em cima. Quem é que? Resposta, a menina. O que sobrou? Você pode colocar aqui, ó, predicado, sem saber o que é predicado. Nós não estamos dando predicado, mas eu estou te falando o que sobra é predicado. Chegou feliz. Pô, mano, mas o feliz se refere à menina. Espera aí. Na hora da pergunta, quando você perguntou assim, quem é que chegou? Saiu feliz? Saiu não. Quem é que chegou? A menina. Então, somente a menina vai ficar aqui. O resto é predicado. Fácil. Vamos fazer a 2 com um lance que não é o quem. Eu vou colocar aqui, o ônibus
chegou atrasado. Beleza. Vamos colocar mais aqui. O ônibus amarelo chegou atrasado. Qual perguntinha você vai usar? Deixa eu subir aqui. Você vai usar o quem ou o que? Ônibus é pessoa? Não. Então você vai usar o que. Colocando aqui embaixo. Que é que chegou? Você poderia até falar quem é que chegou atrasado, mas não vamos complicar não. Mas antes disso você deveria ter marcado o verbo. Olha aqui. Verbo. O ônibus amarelo chegou atrasado. Que é que chegou atrasado? A pergunta que se refere a uma coisa que não é pessoa. No caso aqui é um ônibus. Correto? Então vamos responder. Quem é que chegou? O ônibus amarelo. Então esse vai ser o sujeito. Ó, sujeito, o ônibus amarelo. E qual é o predicado? É o que sobrou. Sobrou o quê? Chegou atrasado. Eu poderia deixar o e o amarelo para trás? Falar assim, qual é o sujeito? Ônibus. Posso não, cara. Porque o pertence a ônibus. E amarelinho pertence a ônibus. Então, se eu tirar esses dois aqui, ó, vai dar merda no final. Então, olha só, o ônibus amarelo, ônibus amarelo. Eu tenho aqui um sujeito. Façamos outro. Sem a menor dificuldade, caiu a chuva. Vamos colocar aqui. Depois daquele dia ensolarado. Observe que eu estou começando a análise sintática com períodos simples e pequenos. Esses períodos são simples ou compostos? O que é um período composto? Período composto é quando eu tenho mais de um verbo. O período é simples quando eu tenho apenas um verbo. Olha só, um verbo, período simples. Dois ou mais verbos, período composto. Estamos trabalhando somente o período simples, apenas um verbo. Posteriormente, trabalharemos os outros. Vamos voltar lá em cima, então. Períodos simples ou compostos? Período simples porque eu tenho apenas um verbo. 2, período simples porque eu tenho apenas um verbo. 3, vamos ver se é período simples ou composto. Caiu é um verbo, negrita e sublinhado. Não vejo outro verbo nessa oração. Então, é um período simples. Agora eu estou misturando as informações que a gente já sabe. Marquei o verbo, que é o primeiro lance a ser feito. Vou fazer uma das perguntas. Ah, mano, mas a professora me falou lá que fenômenos da natureza ou esses lances não pode constituir sujeito. Esqueça isso. Esqueça. Fique nas perguntas que estão aqui. Quem é que? Que é que? Se houver sujeito, ele vai pular na sua cara. Se não houver sujeito, ele não vai pular na sua cara. Perguntinha. Nessa pergunta aqui, caiu, eu estou vendo, perto do caiu, alguma pessoa? Tem alguém aqui? Não, eu não tenho ninguém aqui. Então eu tenho coisa. Parece que chuva, parece que dia, parece que ensolarado, são coisas. Vou fazer a pergunta. Que é que caiu? Ó, mesmo sendo chuva, eu encontrei um sujeito do lado. A chuva. Colocando embaixo, sujeito. A chuva. Predicado. Isso aqui é igual desmontar um quebra-cabeça. Eu vou retirar a chuva. Como é que eu vou botar isso aqui? Bota amarelinho pra gente, ó. Retire a chuva. O que sobrar é predicado.
caiu depois daquele dia ensolarado. Simples assim. Ensolarado. Simples assim. Tranquilo assim. Observe que no 3, eu não tenho essa ordem mostrada aqui. Essa ordem aqui, ela pode mudar. Eu falei que isso aqui é geralmente utilizado, mas eu posso ter o sujeito, né, aqui dentro, perto do predicado. Eu coloco antes o verbo e depois o sujeito. Como decorar isso? Isso não tem decoreba. Isso tem duas perguntinhas. Se houver sujeito, ele vai aparecer através dessas duas perguntas, independente de onde ele estiver. Pronto. Agora, eu vou recordar o que foi estudado até agora. O que é sujeito? É um indivíduo, uma coisa que faz alguma coisa através do verbo, dá uma ordem para o verbo, sei lá. Quem é que e que é que são as duas perguntinhas que encontrarão, que acharão esse sujeito para mim. O quem é que é utilizado mais o verbo quando houver uma pessoa por ali, e que é utilizado com o verbo quando não houver uma pessoa por ali. Eu tenho coisas, eu tenho animais, eu tenho objetos, e por aí vai. Toda oração possui verbo. A oração, ela pode ser, aqui embaixo, ela pode constituir um período simples, quando ele tem só um verbo, e pode constituir um período composto, quando tiver dois ou mais verbos. Eu sei que essa explicação para você é muito básica, mas o início é assim, é o básico. Muita tranquilidade. O vídeo não é para você? Por favor, dá stop e desapareça. Voltando aqui em cima, 3 exemplos. A menina chegou feliz. Menina é gente? É pessoa? Sim. Então eu usei quem é que, porque trata-se de uma menina, uma pessoa. Quando eu usei quem é que chegou, que é a formulazinha, eu descobri quem é o sujeito. Automaticamente eu peguei o resto, o que sobrou, e botei como predicado. Como encontrar o predicado? Simples. Retirando-se o sujeito, o que sobra, obrigatoriamente, será o predicado. Segundo exemplo, o ônibus amarelo chegou atrasado. Vou marcar o verbo. Marquei. Vou fazer a perguntinha. Mas que pergunta eu vou fazer? Eu tenho pessoa aqui? Não. No caso aqui, eu tenho, observe, uma coisa. Eu tenho aqui um lance que não é gente. Então eu não posso perguntar quem. Eu tenho que perguntar que. Perguntando, que é que chegou? Respostinha, o ônibus amarelo. Eu não posso deixar o O e o amarelo para trás, porque pertencem a ônibus. Qual é a utilidade do O e do amarelo? Não sei. A aula não é para isso. A aula é só para achar o sujeito. Ficou o O e o amarelo agarrados ao ônibus. Beleza. Então o sujeito é esse aqui, o ônibus amarelo. E o que sobrou sem decoreba? Chegou atrasado. Fantástico. O predicado. Vou botar aqui. Resolvido. 3. Caiu a chuva depois daquele dia ensolarado. Tem gente aqui? Vamos ver. Chuva, dia. Não, não tem gente aqui não. Então é alguma coisa. Se é alguma coisa, eu não vou usar o quem. Eu vou usar o que. Ah, mano, mas eu não estou vendo nenhum sujeito antes do verbo. Não se preocupe. Esse aqui é um caso muito comum, chamado de análise, é isso que a gente está fazendo? Sintática invertida. O que é uma análise sintática? Você sabe? Análise sintática, nós vamos achar a utilidade, olha que fantástico, das palavras dentro de uma oração. Umas funcionam como sujeito, outras funcionam como predicado, e por aí vai.
O que é uma análise sintática invertida? Geralmente, a gente encontra assim, ó, sujeito mais verbo mais complemento. O que é complemento? Os lancezinhos que aparecem aí que não é hora de explicar. Tá aqui. Pode rolar de aparecer assim, ó, verbo mais sujeito mais complemento. Como adivinhar isso aqui? Isso aqui é adivinhado? Hein? Isso aqui é adivinhado? Isso aqui é adivinhado? Não. Você não pode deixar de fazer essas duas perguntas. Porque através dessas duas perguntas, onde estiver o sujeito, ele pula. Se ele estiver no meio, ele pula. Se estiver no início, ele pula. Se estiver ao final, ele pula. Isso aqui é tipo, vamos acender as luzes e aí você vai ver onde está o sujeito. Independente de onde ele estiver, ele vai aparecer, ele vai responder. Pode crer? Então fizemos essas três. E a terceira, um pouco mais difícil, mas extremamente lúcida, quando a gente faz a pergunta para o verbo caiu, que é o verbo cair. O caiu, que é que caiu? A resposta dele, a chuva. Então essa análise sintática está invertida. O correto para nós seria assim, a chuva caiu depois daquele dia ensolarado. Mas os concursinhos por aí, eles gostam, toda hora eu erro ensolarado, eles gostam de colocar a sintática invertida, justamente para testar a atenção do candidato. Dá para resolver? Com muita tranquilidade. Eu vou fazer as duas perguntas e onde ele estiver, ele vai sobrar. Fazendo a pergunta para essa oração invertida, que é no caso da 3, a oração original. Que é que caiu? Resposta, a chuva. Depois daquele dia ensolarado pertence à chuva? Não. Tem nenhuma característica para a chuva aqui. Já na 2, quando eu perguntei que é que chegou, o ônibus amarelo chegou, eu observo que o pertence ao ônibus e o amarelo pertence ao ônibus. Quando eu faço a pergunta no 3, que é que caiu, eu vou descobrir somente a chuva. Olha só, a chuva caiu, e aí? Depois daquele dia ensolarado é uma qualidadezinha para ela? Não é. Então vai ficar só a chuva. Se eu usar a análise invertida aqui em cima, eu vou encontrar a chuva. Que é que caiu? A chuva. Vamos colocar na análise direta. A chuva caiu depois daquele dia ensolarado. Que é que caiu? Olha a chuva aqui para frente. Tá? Então eu vou apagar essa construção nova que eu fiz aqui e eu vou ficar com a oração original. Que é que caiu? A chuva, sujeito a chuva. O que sobrou é predicado. Simples. Então, beleza. Eu vou pegar essa matéria que está aqui, vou deixar aqui para baixo, vou colocar lá em cima, porque a gente está fazendo um manualzinho. Onde eu vou encontrar esse manual? Muito bem explicado, lá no site. Vou deixar o link para você. Tá? Então, eu vou chegar aqui, lá em cima, eu vou colocar esse lancezinho, olha só. Tá aí. Dá para parar a aula por aqui? Não, a gente tem que continuar mais um pouquinho. Vamos fazer alguns exercícios e vamos observar alguns lances. Identifique o sujeito das orações abaixo. Vamos colocar aqui uma nova sequência. 1. Havia meninos na praia. Mano, eu não sei usar o verbo haver. Tranquilo, compadre. É só nas duas perguntinhas. Vamos trazer as duas perguntinhas para cá, para ficar pertinho da gente, ó. Vou pegar essas duas aqui, dar um Ctrl lance aqui, e vou dar outro Ctrl lance aqui, ó. Olha que loucura. Pronto. Havia meninos na praia. Mano, mas essa palavra meninos pode ser... Brother, guarda uma coisa. Na análise sintática você não acha nada. Na análise sintática você não imagina nada. Na análise sintática você não monta nada na sua cabeça. A análise sintática é fórmula, resposta. Fórmula, resposta. O que a fórmula mandar, você obedece à resposta. Pode crer? Vamos fazer a pergunta. Tem gente aqui, ó, tem menino. Menino é gente. Praia não é não, mas menino é gente. Eu vou usar a primeira pergunta. Quem é que
havia... Interrogação. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Alguém pode haver? Seja sincero. Você pode haver? Eu acho que não. Você pode pular, você pode brincar, olha só. Você pode sorrir, você pode comprar, você pode vender, você pode nadar. Mas haver, você pode? Seja sincero. Eu acho que não. Eu não preciso definir esse verbo haver agora. Eu só preciso, com muita tranquilidade e lucidez, descobrir que eu não posso haver meninos na praia. Entendeu o esquema? Quem é que havia na praia? Quem é que havia? Alguém pode haver? Lá no início, eu combinei contigo o seguinte: quem pratica a ação do verbo no período, ou até mesmo quem recebe a ação do período, do verbo no período. Eu vou colocando mais informações aqui para gente, sem pressa. Num desses dois, ele tem que receber ou praticar. Aqui embaixo, eu vou fazer a seguinte pergunta para você. Alguém pode receber ou praticar a ação meninos na praia? Verbo haver. Nesse caso aqui, eu não tenho sujeito. Não existe sujeito. Pronto. E o resto? O que vai ser? O resto será o predicado. Qual que é o predicado, então? Tudo. Havia meninos na praia. Pronto. Está classificado, está separado, está arrumadinho. Classificado não, né? A gente não classificou o sujeito. A gente achou. 2. Duas irmãs e seus primos foram à praia. Tenho pessoas ou tenho coisas? Tenho duas pessoas. Irmãs que são gente e primos que são gente, são pessoas. Qual perguntinha eu vou fazer? Quem é que foram à praia? Qual a resposta? Do jeito que você perguntou, vai sair. Duas irmãs e seus primos. Pronto. O que sobrou? Esse aqui vai ser o sujeito. E o que sobrou é predicado. Foram à praia. Fácil, tranquilo, não tem como errar isso. Duas pertencem ao irmãs e seus pertencem aos primos. Tranquilo e fácil. Agora, eu preciso transformar o simples sujeito numa classificação. Eu preciso classificar o sujeito numa tabelinha. Quais são as classificações do sujeito? Então, vamos colocar aqui. Eu tenho alguns tipos. O primeiro tipo é o sujeito simples. Por que ele é simples? Ele tem somente um núcleo. O que é núcleo? É a palavra mais importante. Vamos ver aqui. Nessa oração 2, esse período é simples ou é composto? Ele é simples. Vamos marcar o verbo. Está vendo como é que eu estou misturando tudo agora? E você está me acompanhando. Duas irmãs e seus primos foram à praia. O verbo está aqui, foi marcado. Eu tenho apenas um verbo, período simples. E eu vou observar nesse período simples, número 2 aqui, qual é ou quais são as palavras mais importantes do sujeito. Vamos descobrir o sujeito. Quem é que foram à praia? Duas irmãs e seus primos. Sujeito, duas irmãs e seus primos. Quais são as palavrinhas mais importantes desse sujeito? Irmãs e primos.
Olha que fantástico. Vamos ver aqui. Nessa 1, havia meninos na praia. Quem é que havia? Alguém pode haver? Não. Então não tem que marcar aqui. Não teve sujeito. Nesse caso. Vamos ver aqui para cima. O ônibus amarelo chegou atrasado. Quem é que chegou atrasado? Quem é que chegou? O ônibus amarelo. Qual é a palavrinha mais importante do sujeito? O ônibus amarelo. Qual é? Ônibus. Esse é o núcleo. Olha o núcleo aqui. Não vou mexer com chuva, tá? Núcleo aqui, irmãs e primos. Então, a gente vai classificar o sujeito conforme os seus núcleos. Então, ele é simples. Ele é simples porque ele só tem um núcleo. O sujeito composto, ele tem mais de um núcleo. No sujeito. Ele tem mais de uma palavra importante. Depois eu tenho um sujeito oculto. Ele tem outro nome. É a mesma coisa. Chamar o sujeito de oculto é a mesma coisa de chamar de elíptico e é a mesma coisa de chamar de desinencial. Fantástico? Tranquilo? Depois eu tenho o quarto, que é sujeito indeterminado. O quinto é o sujeito inexistente. Mesmo ele não existindo, você precisa passar lá e falar: olha, sujeito, você não existe. O sujeito inexistente também é classificado como oração sem sujeito. Ou seja, a oração não vai possuir sujeito, ela é classificada juntamente com o sujeito como oração sem sujeito. Agora vamos explorar todos esses casos através de vários exemplos. Agora eu vou aplicar aquelas duas perguntas em cima das orações, vou encontrar o sujeito de cada oração e vou classificar o sujeito de cada oração. Vou botar aqui os exercícios, os casos que eu vou analisar, você vai ver como é que é simples. Vamos pegar um sujeito simples, então. Tirar esse aqui. Bora. Os peixes nadavam no lago. Olha que coisa óbvia, né? Peixe nadar, mas vai assim mesmo. Peixes é pessoa ou coisa? Vamos marcar esse verbo aqui, ó. Olha eu pulando o método. Que coisa, hein? Marquei o verbo. Agora a pergunta será para o verbo. Como eu não tenho pessoa, eu vou perguntar que é que nadavam. Resposta, agora vou mudar um pouquinho a estrutura. Sujeito simples, os peixes. Qual é o núcleo dele? Núcleo, peixes. Simples. Ó. E essa palavrinha que tem aqui, os, faz parte do sujeito. Não vou trabalhar agora. Quero só o núcleo, peixes. Mais um. Apareceu aquela menina tatuada. Eu não posso deixar o tatuada para trás, porque eu adoro tatuagem. Desculpa. Está invertido? Parece que sim. Vou marcar o verbo, negrito e sublinhado. Agora eu vou observar se tem pessoa ou se tem coisa ou animal. Tem uma pessoa aqui, então eu vou tentar fazer a pergunta do quem. Quem é que apareceu? Resposta. Sujeito simples. Por que ele é simples? Porque eu tenho apenas o núcleo. Aquela menina tatuada. Mas aqui eu tenho 3 palavras. Dessas 3 palavras, qual é a mais importante? É aquela. Vamos falar assim, apareceu aquela, não funcionou. Apareceu tatuada, não funcionou.
Apareceu a menina. Agora funcionou. Então a palavra mais importante é menina. Deu o sujeito simples. Agora eu vou colocar aqui núcleo do sujeito. Menina. Fiz aqui uma análise sintática invertida. Você pode observar que aquela menina tatuada deveria vir antes de apareceu, mas não tem problema. Resolvi da mesma maneira. Vamos agora para o segundo caso. Sujeito composto, quando eu tenho mais de um núcleo. Eu, meus primos, minhas primas e meus cachorros fomos ao sítio. Vamos marcar o verbo? Vamos procurar qual é o verbo aqui. Fomos. Marcado. Fazer a perguntinha. Vamos ver o que tem aqui. Eu tenho eu, pessoa, meus primos, pessoa, minhas primas, pessoa, meus cachorros, animal. Não deu, não. Mas observe que o verbo ele está como fomos. Fomos parece que se refere a nós, alguma coisa assim. Então eu vou, através do verbo, sacar qual a perguntinha eu preciso fazer. Levando-se em consideração que eu tenho a maioria de pessoas, ó. E depois eu tenho aqui ó, um pedacinho que se refere aos animais, aos cachorros. Façamos a pergunta, então. Quem é que fomos? Pronto. Eu poderia colocar nós. Ah, fomos é nós. Poderia, se não houvesse isso aqui na frente. Como eu tenho um sujeito claro, eu tenho um sujeito explícito. Eu não tenho um sujeito escondido. Ele está aqui, ó. Então eu sou obrigado a colocar aqui na frente. Resposta: sujeito composto. Qual é? Eu, meus primos, minhas primas e meus cachorros. Quais são os núcleos? Observe agora que eu tenho os núcleos, porque eu estou trabalhando com o sujeito composto, mais de um núcleo para o sujeito. Quais são as palavras principais? Eu, primos, primas e cachorros. Olha aí, já saiu as palavras principais. Então, qual é o núcleo? O núcleo é a palavra principal. Vamos fazer mais esse exemplo aqui. 2 carros azuis e 2 motos roubadas foram encontrados. Eu marquei o verbo e agora eu vou fazer a pergunta. Já coloquei aqui para baixo, agora eu vou apenas comentar contigo. Existe alguma pessoa aqui, olha, 2 carros, não é pessoa. 2 motos, não é pessoa. Então, a pergunta que eu vou utilizar para descobrir o sujeito é: que é que foram encontrados? O que é que funcionando para objetos, para coisas, para animais. Então, no caso aqui, funcionando para essas 2 coisas, esses 2 objetos aqui, ó. Esses 2 lances que não são pessoas. Que é que foram encontrados? Resposta: 2 carros azuis e 2 motos roubadas. Quais são os núcleos desse sujeito composto? As 2 palavras mais importantes: carros e motos. Muito simples também. Portanto, eu tenho 2 núcleos, formando um sujeito composto. O sujeito oculto também é muito tranquilo, porque você sabe quem está lá atrás do verbo. Olha só, chegamos. Vamos marcar o verbo. O verbo, então, ele é o próprio predicado. Vamos fazer a pergunta: chegamos, manda para a pessoa. Quem é que chegamos? Resposta: sujeito oculto, nós. Por que ele está oculto? Ele está atrás do verbo.
ele está escondido no verbo. Qual é o núcleo? Aqui não tem núcleo, porque ele está atrás do verbo. Então não tem como marcar o núcleo. Pode crer? Então vamos colocar aqui. Chegastes. Eu cheguei, tu chegaste, ele chegou. Nós chegamos, vós chegastes. Chegastes. Quem é que é chegastes? Vamos fazer a pergunta. Resposta: sujeito oculto, vós. Mesmo esquema. Atenção. Partiu. Quem é que partiu ou que é que partiu? Vou fazer a pergunta. Ó, pode fazer as duas. Eu não sei se é gente ou se é objeto. Que é que partiu? Vou fazer essas duas perguntas. Eu sei quem partiu? Pode ter sido. Vou colocar aqui, ó, exemplos de respostas, né? Pode ter sido ela, pode ter sido ele, pode ter sido um cachorro, pode ter sido um carro, pode ter sido um meteoro, viajei demais aqui agora. Ou seja, eu não sei quem partiu, mas eu tenho a certeza de que se trata apenas de uma coisa ou de uma pessoa. Então, embora eu tenha a dúvida de quem seja, eu tenho a certeza de que foi apenas uma. E quando eu tenho a certeza de que foi apenas uma pessoa ou uma coisa, é oculto. Pode crer? Vamos agora para o próximo. O indeterminado. O indeterminado eu não sei determinar. O próprio nome indica. Por exemplo, partiram. Deixa eu pegar o verbo aqui em cima, aqui, olha. Chegamos. Eu vou colocar aqui. Chegaram. Vou fazer as perguntas. Quem é que chegaram? Todos aqui admitem o que é que e quem é que, né? Mas quem é que chegaram? Cara, aí nessa resposta eu posso ter 2 mulheres e 2 homens, ou eu posso ter 123 mulheres e um cachorro. E aí você percebe que atrás desses chegaram eu posso ter uma porrada de coisa. Eu não sei determinar o número e não sei determinar quais foram as pessoas ou quais foram as coisas que chegaram. Então é importante notar que o sujeito oculto, quando eu tenho esse aqui, o partiu, eu tenho pelo menos a certeza de que se trata de uma coisa. Eu tenho a certeza do número. Então, quando eu tenho uma coisa, ele é oculto. Agora, quando eu não sei precisar nenhum número, olha só, aqui poderia ser 2 mulheres, 2 homens, tudo junto. Eu poderia botar 123 mulheres, um cachorro, um ônibus, um caiaque, etc. Eu não sei. Então, ele é indeterminado quando eu não sei precisar nem o número, nem o que está acontecendo, né, entre o sujeito. Vou botar outra aqui. Partiram. Quem é que partiram? Vou usar outra pergunta também, eu posso usar as duas, que eu não sei, né, o que está escondido atrás do verbo. Quem é que partiram? O que é que partiram? Eu não sei. Pode ser tipo 13 carros e 6 bicicletas. Entende? Eu não sei dar uma precisão em torno dos números. Por isso ele é indeterminado. E por último, para fechar essa matéria, eu vou chegar aqui e vou colocar assim. Havia muita esperança na sua oração. Eu posso fazer aquela perguntinha, que é que havia? Eu vou usar o que é que, porque eu não tenho vestígio, eu não tenho provas de que existe uma pessoa por aqui.
Então eu vou usar que havia e não quem é que havia. Resposta: eu consigo fazer com que algum termo dessa oração exerça a função do havia? Nesse caso aqui, não é possível. Outro exemplo, choveu muito ontem. Agora vem a pergunta: alguém ou alguma coisa pode ter chovido, entendeu o esquema? Muito ontem? Não. Nesse caso aqui, não. Ele é inexistente. Daí eu vou colocar aquela atenção para gente. Atenção. Se eu colocar aqui, choveu o seu ódio sobre mim, eu vou precisar fazer a pergunta: que choveu? Marcar o verbo aqui, ó. Isso aqui é uma linguagem figurada. Essa é uma linguagem voltada para as figuras de linguagem. Então isso aqui é metafórico, é uma metáfora, é uma mentira. Eu posso usar isso assim e eu vou ser obrigado a fazer a perguntinha marcando o verbo choveu. Que choveu? Resposta: o seu ódio. Nesse caso aqui, o verbo chover, ele está sendo usado num sentido figurado, como derramou o seu ódio sobre mim, julgou o seu ódio sobre mim. Eu usei o verbo choveu. Nesse caso aqui, o sujeito é simples. Nesse caso aqui em cima, eu não posso, achar uma pessoa ou alguma coisa que pudesse chover, porque não existe na oração. Então, quando você for fazer a sua classificação do sujeito, use o bom senso. Use o critério do bom senso, da interpretação e da leitura, ao invés de sair decorando as coisas. Então, eu coloquei aqui uma atenção, porque esse aqui pode ter sujeito simples, e esse aqui não pode ter sujeito. Outra coisa aqui, eu vou colocar aqui, são 13 horas. Alguém pode ser 13 horas? Não. Alguma coisa pode ser 13 horas? Também não. Faço essa matéria? Vou terminar esse videozinho por aqui. No próximo vídeo, eu pego o predicado e faço exercícios sobre o sujeito. Toda essa matéria estará disponível no site. Anote aí para você não me perguntar. www.nirvanaatomico.com.br. Você chega aqui, clica aqui, você vai lá em vídeo aulas, deixa eu abrir meu navegador aqui, ó. Demora um pouquinho mesmo. Vídeo aulas. E aqui eu vou colocar um lance chamado curso básico, tá? Vai colocar mais ou menos aqui, pela ordem alfabética, ó. CR, então ele vai entrar aqui, ó. Curso básico de análise sintática. Você clica nele e tem acesso a todo o material. Pode crer? Então vamos com calma. A primeira aula foi sobre sujeito. A próxima aula eu pego um pouquinho mais pesado. Então um beijo no seu coração. Vai estudar essa matéria que está simples. Fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!